Intruso na colheita. Um relato real de terror na roça. Meu nome é João e cresci numa fazenda no interior de Minas Gerais. A vida na roça é marcada pelo trabalho duro e pelos laços familiares fortes. Minha família sempre viveu da terra e eu aprendi desde cedo a respeitar o ritmo do campo e a lidar com as adversidades que ele traz. Numa noite de outubro, depois de um longo dia de trabalho na colheita de soja, eu estava exausto, mas algo não me deixava dormir. Por volta da meia-noite, decidi sair para dar uma volta e respirar um pouco de ar fresco, algo que sempre me ajudava a relaxar. Peguei minha lanterna e caminhei em direção ao nosso celeiro, que ficava a alguns metros de nossa casa. Ao chegar perto do celeiro, notei que a porta estava entreaberta, o que era estranho, pois sempre fazíamos questão de deixar tudo trancado após os trabalhos do dia. Aproximei-me cautelosamente, pensando que talvez algum animal tivesse entrado lá procurando abrigo ou comida. No entanto, quando entrei no celeiro, a luz da minha lanterna captou algo muito mais alarmante. Vi pegadas na poeira do chão que claramente não eram de nenhum animal da fazenda. Eram pegadas humanas, grandes e descalças, que pareciam vir do nada e se dirigiam para o fundo do celeiro. Segui as pegadas com a luz da minha lanterna, meu coração batendo forte no peito. No fundo do celeiro, encontrei um saco de dormir velho e alguns restos de comida. Alguém estava morando lá, escondido. Senti uma mistura de medo e raiva. Quem seria essa pessoa e o que queria na nossa propriedade? Antes que pudesse decidir o que fazer, ouvi um barulho atrás de mim. Virei-me rapidamente e vi a silhueta de um homem alto, parado na entrada do celeiro. Ele não disse uma palavra, apenas me encarava com uma intensidade que me fez recuar. Eu não o conhecia, e sua presença ali era uma clara invasão. Mantendo a lanterna apontada para ele, gritei por meu pai, que logo apareceu com sua espingarda. O homem, vendo-se encurralado, decidiu fugir, desaparecendo na escuridão da noite. Nos dias seguintes, tomamos medidas para reforçar a segurança da fazenda e alertamos nossos vizinhos sobre o incidente. A polícia fez rondas pela área, mas o homem nunca foi encontrado. Esse episódio nos deixou mais vigilantes e um pouco mais desconfiados. Um lembrete de que, mesmo em um lugar tão tranquilo, não estamos completamente isolados das ameaças do mundo exterior. Após o incidente, comecei a investigar por conta própria. Falei com vizinhos e descobri que não fomos os únicos a ter uma visita indesejada. Outras propriedades relataram sinais de invasão, como portas forçadas e objetos deslocados. Alguns até mencionaram avistamentos de uma figura sombria perambulando pelas plantações à noite. A comunidade rural estava agitada e preocupada com a possibilidade de um criminoso estar escondido na área. Determinei-me a não deixar o medo tomar conta. Junto com meu pai, instalei câmeras de segurança ao redor da propriedade e organizamos rondas noturnas com outros fazendeiros. Nossas noites eram longas e tensas, observando qualquer movimento suspeito que pudesse indicar o retorno do intruso. Certa noite, enquanto verificava as câmeras, captei uma imagem que me fez gelar. A figura estava lá, claramente visível, parada na beira do nosso campo de milho. Corri para fora com meu pai, armados e prontos para confrontar quem quer que fosse. Ao chegarmos ao local, encontramos apenas rastros frescos na terra, levando para o bosque que margeava a nossa fazenda. Decidimos seguir os rastros, que nos levaram a uma pequena cabana abandonada no meio do bosque. Com cautela, entramos e encontramos sinais de que alguém tinha vivido ali recentemente. Roupas velhas, uma fogueira apagada e fotos rasgadas espalhadas pelo chão. Entre elas, uma foto chamou minha atenção. Era uma imagem antiga da minha própria família, tirada anos atrás, mostrando meu avô, ainda jovem, ao lado de dois homens que eu não reconhecia. A descoberta foi perturbadora. Parecia que, de alguma forma, o intruso tinha uma conexão com minha família, algo que desconhecíamos completamente. Retornamos à fazenda com mais perguntas do que respostas, decididos a desvendar esse mistério que agora parecia pessoal e perigoso. Até hoje não conseguimos novas pistas, mas este relato real de terror assombra minha vida até hoje.
Sombras no Canavial. Uma história de terror ao som de chuva. Meu nome é Beatriz e sempre vivi em uma área rural perto de São José do Rio Preto, em São Paulo, onde minha família possui um vasto canavial. A vida na fazenda é geralmente pacífica, mas às vezes a solidão do campo pode se tornar um pouco assustadora, especialmente durante as estações de chuva, quando as tempestades transformam tudo ao redor com sua força e som. Numa noite chuvosa de novembro, quando o som incessante da chuva batendo no telhado parecia ser a única coisa que existia, aconteceu algo que mudaria minha percepção de tranquilidade. Eu estava sozinha em casa, pois meus pais tinham ido à cidade para resolver alguns assuntos e só voltariam no dia seguinte. Aproveitando a calmaria, decidi ler um livro na sala de estar, com apenas uma lamparina para iluminar as páginas. Conforme me aprofundava na leitura, comecei a ouvir ruídos estranhos vindo de fora da casa. Inicialmente, pensei que fosse apenas o vento sacudindo as folhas do canavial, mas o barulho parecia diferente, como se alguém estivesse caminhando cautelosamente pela lama e pelas plantas molhadas. Tentei ignorar, atribuindo meu medo à atmosfera criada pelo clima e pelo livro de mistério que estava lendo, mas os sons continuaram, cada vez mais próximos da casa. Preocupada, levantei-me e fui até a janela para investigar. A escuridão era quase completa, exceto pela fraca luz que escapava das nuvens ocasionais iluminadas por relâmpagos distantes. Foi então que vi, por um instante, uma figura humana passando rapidamente entre as fileiras do canavial. Meu coração acelerou, e uma sensação de pavor tomou conta de mim. Não era normal receber visitas àquela hora e naquelas condições climáticas. Decidi trancar todas as portas e janelas, tentando me convencer de que poderia ser apenas um trabalhador perdido ou alguém buscando abrigo da tempestade. No entanto, o instinto me dizia que algo não estava certo. Peguei meu celular para ligar para meus pais, mas a tempestade parecia ter afetado o sinal, deixando-me ainda mais isolada. Os ruídos externos cessaram por um momento, e o silêncio que se seguiu foi quase tão perturbador quanto os barulhos. Então, um estrondo forte na porta da frente fez com que eu pulasse de susto. Alguém estava batendo, praticamente tentando derrubar a porta. Corri até a sala, peguei a espingarda que meu pai mantinha por precaução e gritei: "Quem está aí?" Nenhuma resposta, apenas mais batidas. Com a espingarda em mãos, caminhei lentamente até a porta. Respirei fundo e abri rapidamente, apontando a arma para o vazio. Não havia ninguém. O vento e a chuva entraram violentamente, fazendo com que a luz da lamparina tremesse. Fechei a porta rapidamente, o coração ainda disparado. Passei o resto da noite acordada, ouvindo cada som. Quando finalmente os primeiros raios de sol surgiram, minha tensão diminuiu um pouco. Meus pais chegaram algumas horas depois, surpresos ao me encontrarem pálida e exausta. Contei o que tinha acontecido e meu pai decidiu verificar as imediações. Do lado de fora, perto da porta, ele encontrou um pedaço rasgado de tecido preso à madeira. Parecia parte de uma camisa. Mais adiante, no canavial, havia sinais de que alguém tinha realmente estado ali, com marcas de lama e folhas amassadas formando um caminho que se perdia na distância. Nunca descobrimos quem era ou o que queria aquela pessoa, mas desde aquela noite, nunca mais ignorei os sons da chuva batendo no telhado. Elas sempre me lembram que, mesmo na aparente segurança do nosso lar, estamos vulneráveis aos mistérios e perigos que a roça pode esconder. Mistérios do entardecer. Conto de terror na plantação de mandioca. Meu nome é Carlos e eu moro em uma pequena vila agrícola no interior do Paraná, conhecida principalmente por suas extensas plantações de mandioca. A vida aqui é ritmada pelo nascer e pôr do sol, e os moradores são tão entrelaçados quanto as raízes das plantas que cultivamos. Numa tarde de sexta-feira, após um dia exaustivo de trabalho na plantação, algo peculiar aconteceu que desafiou a lógica e o entendimento comum da nossa comunidade. Eu estava voltando para casa. O céu estava tingido de laranja e roxo pelo pôr do sol, quando notei algo estranho ao passar pelo campo mais afastado,
que a maioria dos moradores evita ao entardecer por superstições antigas. Havia uma figura parada no meio da plantação, imóvel como uma estátua. À primeira vista, pensei que fosse um espantalho que não me recordava de ter visto antes. Mas à medida que me aproximei, percebi que era um homem. Ele estava de costas para mim, vestido com roupas rasgadas e sujas de terra. "Olá", chamei, pensando que talvez fosse algum trabalhador que tinha ficado para trás. Não houve resposta. Aproximei-me mais e meu chamado se tornou mais insistente. Ainda sem resposta. Quando finalmente cheguei perto o suficiente para tocar seu ombro, o homem virou-se rapidamente. Seu rosto estava pálido e marcado, os olhos profundamente escuros e sem vida. Ele me encarava com uma expressão vazia, mas havia algo perturbadoramente familiar nele. O choque me fez recuar. Era Joaquim, um dos trabalhadores mais antigos da vila, que tinha desaparecido misteriosamente há alguns meses. Todos pensavam que ele tinha deixado a região ou algo pior. "Joaquim?" Minha voz tremia. "Você estava? Onde você esteve?" Ele não falou. Apenas continuou me olhando fixamente, como se quisesse dizer algo, mas não conseguisse encontrar as palavras. Foi então que ouvi um som suave, quase abafado pelo vento que começava a soprar mais forte. Era um murmúrio, vindo não dele, mas de algum lugar perto. Olhei ao redor e percebi que várias outras figuras começaram a emergir entre as plantas de mandioca, todas com a mesma aparência pálida e olhos escuros. Num impulso de medo, corri. Não parei para olhar para trás até chegar em casa, trancando todas as portas e janelas. Minha mente girava tentando entender o que tinha visto. Quem eram aquelas pessoas? Por que Joaquim estava com eles? E mais alarmante, por que todos eles pareciam ter saído diretamente de um pesadelo? As semanas seguintes foram marcadas por uma inquietude palpável na vila. Outros moradores relataram avistamentos semelhantes, sempre ao entardecer, e sempre os desaparecidos. A polícia foi chamada, mas nada concreto foi encontrado. Apenas mais indícios de atividades nas plantações. Pegadas, roupas rasgadas e, ocasionalmente, murmúrios quase imperceptíveis carregados pelo vento. O mistério das aparições no entardecer nunca foi completamente resolvido, mas uma coisa era certa. Algo ou alguém estava escondido nas sombras das plantações de mandioca, e suas intenções permaneciam obscuras. Desde então, ninguém ousa ficar fora de casa após o pôr do sol, e as histórias sobre as sombras entre as plantas continuam sendo sussurradas, como um conto de terror real, sempre acompanhadas pelo som da chuva ou pelo silêncio assustador que precede a tempestade.